Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Eu estou ótima, feliz, espero encontrá-los todos bem, muito felizes, né? Bom, vamos começar? Disciplina de hoje, história. Vamos pegar aqui nosso livro de história e abrir na página 67. Nós temos dois assuntos hoje na página 67, no livro de história. Dois assuntos na disciplina de hoje, né? A chegada dos portugueses ao Brasil e também os primeiros contatos, lá na página 72, primeiros contatos com os indígenas. Então, vamos começar aí a chegada dos portugueses ao Brasil e depois primeiros contatos lá na página 72. Vamos lá? Vamos começar? Então, vamos. Eu vou colocar aqui o nosso slide, né? Ele é só de imagens, então você vai acompanhando pelo livro, ok? Aí você vai acompanhando pelo livro e deixando e olhando claro, para o slide, né? Porque representa aí de forma ilustrativa o que a tia está falando no livro. Vamos lá. Espero que vocês gostem. Eu preparei aí os slides tudo com a turminha da Mônica, que sou fã, né? Vocês já perceberam. Sou fã da turma da Mônica, então eu gosto sempre de estar usando essa turminha nas minhas aulas. Vamos lá. A chegada dos portugueses. Em março de 1500, partiu de Portugal a serviço do rei Dom Manuel uma grande expedição, formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens, entre marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas de suas terras por algum crime que cometeram. Então, né? Olha aí quem fazia parte dessa embarcação, né? Que saiu de Portugal em 1500. Olha aí. Todos esses, soldados, padres, marinheiros e até pessoas expulsas, né? Vixe, olha aí quem veio parar. Quais foram as pessoas que acabaram chegando aqui no Brasil, né? Como diria o Chaves, os malfeitores. Vamos lá, continuando. Essa expedição foi comandada por Pedro Álvares Cabral e tinha como objetivo chegar até as Índias, contornando o continente africano. Durante a viagem, a esquadra afastou-se da rota estabelecida e no dia 22 de abril avistaram no horizonte um morro, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, porque era a época de Páscoa. Então, ó, presta atenção aqui na ilustração, eles tinham esse caminho que está tracejado, ó, dos tracinhos aqui, ó. Eles tinham esse caminho para fazer para chegar às Índias. Era esse o caminho aqui, ó, do tracejado. Só que a embarcação, por algum motivo, né, se distanciou da sua rota e veio parar aqui. Chegando aqui, ó, avistaram um monte. Como que era a época de Páscoa, né? Deram nome ao monte de Monte Pascoal, né? Foi o primeiro nome que o Brasil recebeu. Eles achavam que era pequenininho, que era só um monte mesmo, né? Na verdade, não era. O Brasil era imenso, mas de onde eles estavam, não dava para ver. Então, esse era o caminho que deveria ter sido feito, aqui o do tracejado. Acabou sendo feito esse outro aqui, ó. Continuando. 2 dias depois, escolheram um lugar para ancorar, onde colocaram o nome de Porto Seguro, viu? Então, eles escolheram o lugar, eles chegando e os índios tudo escondidinho, observando aquela chegada ali, ó. Então, eles chegaram, hoje esse lugar, que colocaram o nome de Porto Seguro, porque eles acharam que era um lugar seguro para eles ancorar, hoje é conhecido como Baía de Cabralha, localizado no atual estado da Bahia. Chamaram de índios os habitantes
que ali moravam, certo? Todos os registros da viagem e do descobrimento foram feitos ao rei de Portugal. Então, tudo que aconteceu nessa viagem, eles tinham que relatar para o rei, né, que era o dono da viagem, o que tinha pago essa viagem, que tinha contratado eles para fazer essa viagem, então eles tinham que dar conta do que acontecia. Então, esse registro, essas informações eram feitas pelo escrivão da esquadra. O nome dele era Pero Vaz de Caminha, que narrou os acontecimentos e fez comentários sobre nossos primeiros habitantes, ou seja, os indígenas. Então, aqui nessa carta, Pero Vaz de Caminha contou tudo que tinha acontecido, como que tinha sido a chegada, como que eram os índios. Lembram que algumas aulas atrás, quando a gente estava falando na aula de geografia, sobre miscigenação, eu falei que a primeira pessoa que tinha falado a cor pardo foi o Pero Vaz de Caminha, na sua carta, foi essa carta aqui. Então, em um dos momentos, o Pero Vaz de Caminha falou assim, encontrei umas pessoas na cor pardo. Então, a cor pardo ainda não existia. Praticamente foi ele que inventou essa cor quando olhou para os índios e disse assim, parece pardo. Então, ele relatou nessa carta aqui, estava escrito que os índios tinham a cor pardo e outras tantas informações. Vocês veem que a carta era grandinha, né? Uma folha e meia. Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral havia um sacerdote, era o Frei Henrique Soares de Coimbra, tipo um padre, né? Então, o Frei Henrique Soares de Coimbra estava nessa esquadra também, né? Ele nasceu na cidade de Coimbra e ele celebrou no dia 26 de abril a primeira missa do Brasil em ação de graças pelo descobrimento. Então, no dia 26 de abril, né, ele fez essa primeira missa, foi a primeira missa celebrada no Brasil. Eles estavam agradecendo a descoberta, porque eles viram que não era só um monte, era, enfim, uma terra, né? Terra grande até, né? Não imaginavam ainda que tamanho, mas já tinham visto que eram terras. Continuando. Com os portugueses e os espanhóis, como os portugueses e os espanhóis eram povos ricos que tinham grande poder, decidiram dividir o Novo Mundo em duas partes. A primeira tentativa de acordo foi em 1493, mas não deu certo, pois Portugal não aceitou os limites requeridos pela Espanha. Os portugueses e os espanhóis firmaram, então, um acordo em 1494, chamado Tratado de Tordesilhas. Então, gente, eles descobriram esse país, um novo país chamado Brasil, como vocês viram, né? Então, eles resolveram dividir o país em duas partes, porque os dois países mais ricos, que eram Portugal e Espanha, queriam o Brasil, ó. Então, eles resolveram dividir. O primeiro, vocês perceberam que não deu certo, que Portugal não aceitou, né, os limites, mas em 1494 acabou acontecendo esse acordo, e o Brasil foi dividido desse jeito, ó, com essa linha aqui no meio. Então, metade era de Portugal, metade era da Espanha. Vocês viram que o Ceará deve estar localizado por aqui, ó. Então, nós pertencíamos a Portugal, tá? Ficou estabelecido que o mundo descoberto seria dividido entre Portugal e Espanha. Quem não gostou dessa decisão foram os ingleses, os franceses, os holandeses, entre outros povos, que achavam isso uma injustiça. Pois se o Novo Mundo era tão grande, por que somente dois estados deveriam dividi-lo? Então, os outros países, né, que não eram tão ricos assim, ficaram revoltadíssimos com isso, né? Aliás, o Brasil, sendo um país grande, daria para dividir para todos, mas
Enfim, foi dividido entre Portugal e Espanha. Esses países que ficaram um pouco chateados com essa divisão, começaram, então, a investir em viagens, né? Com o mesmo intuito que Portugal e Espanha, encontrar novas terras. Então, antes, eles só faziam viagens em busca das especiarias lá nas Índias. Então, de repente, com essa descoberta, eles resolveram fazer viagens em busca de terras. Quando eles viram que Portugal e Espanha encontraram o Brasil, eles começaram opa, tem coisa melhor por aí do que especiarias, do que cravo, canela, pimenta, tem coisa melhor por aí. Então, né, os franceses e os ingleses atacaram as posses portuguesas e espanholas, praticando atos de pirataria, fato que enriqueceu os cofres dessas coroas, né? Então, o que aconteceu? Eles começaram, enquanto eles não arranjavam, enquanto eles não conseguiam arranjar novas terras, o que eles faziam? Eles saqueavam as embarcações portuguesas e roubavam tudo que os portugueses estavam levando para eles. Por exemplo, aqui, ó, coloquei na imagem o pau-brasil. Eles estavam aqui levando o pau-brasil para Portugal, vinham as outras embarcações de outros países e roubavam. Eram chamados de piratas, né? A prática de pirataria, tá? Porque eles roubavam tudo que tinha na embarcação que os portugueses já tinham roubado do Brasil, tinham tirado do Brasil. Ladrão que rouba ladrão. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Os portugueses iam lá, tiravam tudo do Brasil, ó, e levavam. No meio do caminho, as outras embarcações vinham e levavam deles. Acabou deixando aí essas pessoas bem ricas, viu? Esses países. A princípio, a tribulação de Cabral pensou haver chegado a uma ilha, dando nome às terras descobertas de Ilha de Vera Cruz. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, após a celebração de uma segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio adquirindo as especiarias. Com o tempo, percebeu-se então que haviam chegado a uma grande terra e passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz. E nós temos aí na página 69, exploração do pau-brasil. Com o passar dos anos, o pau-brasil, madeira da qual se podia extrair uma tintura forte de cor de brasa, passou a ser uma matéria-prima de grande valor, retirada em quantidade para ser vendida na Europa. Por isso, em 1527, nossa terra passou a ser chamada de Brasil. Os primeiros habitantes designavam o Brasil de região ou terra das palmeiras, que na língua tupi-guarani é simplesmente Pindorama. Então, nesse momento aqui, gente, ó, eles que estavam tão interessados nas especiarias, a partir desse momento que eles descobriram que essa árvore soltava uma tinta cor de brasa, ou seja, vermelha, e antigamente a roupa deles era mais cor tipo bege, marrom, não existia cor vermelha, não existia cores fortes. Eram só aquelas coresinhas branco, begezinho, meio amarronzado. Aí eles descobriram que essa árvore aqui fazia a tintura vermelha. Então eles mergulhavam o tecido na água que tinham soltado essa tintura aqui e a roupa saía vermelha. Eles acharam isso o máximo e começaram a levar esse pau que eles deram, essa madeira que eles chamaram de pau-brasil. Aí então mudaram o nome do Brasil mais uma vez, era Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e virou pau-brasil. Agora os índios chamavam a terra de Pindorama, viu? Pindorama, presta atenção nesse nome, quem sabe vai nas avaliações aí, ó, nas provinhas. Pindorama. Os índios chamavam a terra de Pindorama, que significa Terra das Palmeiras, Pindorama, tá? Vamos lá para a página 72. Os portugueses que chegaram às terras que hoje chamamos de Brasil fizeram algumas impressões sobre o que aconteceram, o que encontraram aqui.
Leia um trecho, leia um trecho da carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal, descrevendo a nova terra e os povos que habitavam aqui. Nesse trecho aqui, ó, tá no livro, na página 72, nesse trecho, nesse pequeno pedaço da carta, o Pero Vaz de Caminha está dizendo assim, ó, a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma coberta, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles ossos brancos e verdadeiros. Então, ele disse nesse pedaço da carta que os índios andavam nus, não tinham vergonha, era a mesma coisa que está mostrando o rosto para eles, eles eram inocentes, não tinham... Igual criancinha, criança novinha, ela tem vergonha de mostrar suas partes íntimas? Não tem. Então, os índios também não tinham, porque eles não tinham essa maldade que a gente tem hoje de, tá andando nu, olha ali, será que é aquela curiosidade? Os índios não tinham, para eles era do jeito que eles nasciam e foram criados daquele jeito, e sempre andaram daquele jeito, igual criança. Criança não quer saber de nada, né? Os índios também não queriam. Eu também coloquei aqui um trecho, ó, de uma carta, que é outro pedaço, ó. Andariam na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, foi assim que eles chegaram. E de aí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viram este dia a praia 400 ou 450. Trazia algum deles arcos e setas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco do que lhes davam. Bebiam algum deles vinho, outros o não podiam beber. Mas parece-me que se acostumarem, o beberão de boa vontade. Andavam todos tão dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que pareciam bem. Acarretavam dessa lenha quando podiam, com muito boa vontade, e levavam-nos aos batéis. Andavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós andávamos entre eles. Então, aqui é outra parte dessa carta que ele estava descrevendo, que os índios se entrosaram com eles, comiam, bebiam, os índios estavam bem à vontade com esse novo povo que apareceu, menos do que eles não estavam muito à vontade, eles ainda estranhavam muito os índios, mas essa parte da carta relata que os índios não, que se deram muito bem, né? Bebiam com eles, comiam com eles, e trocavam suas coisas pelas coisas deles, que achavam muito curioso, né? O primeiro contato foi de muita estranheza, tanto para os portugueses como para os indígenas. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. No início, esse contato foi amigável, como vocês viram na carta, né? Quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil das matas, praticaram um tipo de comércio chamado de escambo, que era a troca de bugigangas, espelhos, pentes, facas, machados, pelo pau-brasil. Obviamente, sem a presença de dinheiro, ou seja, era troca de mercadorias, chamado escambo. Os primeiros contatos se deram no litoral, e só aos poucos houve um movimento de interiorização por parte dos europeus. Então, gente, ó, eles acabavam trocando tudo o que eles achavam interessantes, inclusive o pau-brasil, tá certo? Os portugueses, quando chegaram ao litoral do Brasil, estavam interessados em ficar com as terras que eram ocupadas pelos povos indígenas e não pensaram duas vezes antes de matar os nativos. Foi um verdadeiro extermínio que se deu por armas e pelo contágio de doenças trazidas pelos brancos, cuja cura era desconhecida pelos índios. Vocês imaginam que os índios não conheciam a maioria daquelas doenças, não existia aqui no Brasil, os portugueses trouxeram. Então, era uma doença que os índios não conheciam, por isso era difícil de tratar. Igual a nossa doença que nós estamos vivendo hoje, né? Nós não conhecemos essa doença, por isso está sendo tão difícil de tratar. Se a gente já conhecesse, ia ser mais fácil, né? Estamos conhecendo aos poucos, igual os índios. Não conheciam as doenças que os brancos
levaram lá para as tribos. Aí ficou bem difícil para cuidar, para curar. Doenças hoje banais, como gripe, sarampo, coqueluche e outras mais graves, como tuberculose e varíola, vitimaram muitas vezes tribos inteiras, pois os indígenas não tinham imunidade natural a esses males. Esse processo de ocupação acabou com muitas sociedades indígenas que viviam nas terras desejadas pelos portugueses. Toda essa violência permaneceu por muitos anos, resultando no pequeno número de indígenas que temos hoje. Então, tanto o extermínio, porque eles mataram os índios, como as doenças, acabaram com muitas tribos. É por isso que a quantidade de índio hoje no Brasil é tão poucas, né? Aí nós vamos falar da relação com o meio. A relação dos indígenas que habitavam o Brasil com a natureza era muito forte. Em tudo que os índios faziam, utilizavam coisas da natureza. Vale lembrar que eles respeitavam muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Eles viviam da caça, da pesca, da domesticação de alguns animais e da agricultura. Os indígenas domesticavam animais de pequeno porte, como o porco do mato e a capivara. Não conheciam o cavalo, nem o boi e nem a galinha. Com base da economia indígena era a colheita, a caça e a pesca. Olha aí, ó, gente. Nessa ilustração tá bem retratado isso aí, ó. Eles viviam da colheita, tá vendo as mulheres, né? As mulheres cuidando da colheita e dos filhos, e os homens da pesca, né? E também da caça, tá? O modo de plantio dos indígenas era chamado de coivara. Eles arrancavam as árvores, queimavam o mato para plantar. Como as queimadas desgastam a terra, as tribos tinham de estar sempre se mudando, eram nômades. Além disso, construíam canoas, arcos, flechas e ocas, usando materiais encontrados na natureza. Suas principais armas eram o arco, a flecha e o tacape. As sociedades indígenas também utilizavam várias formas de tramas em seu artesanato, especialmente com a palha. Faziam muitas coisas, cestos, esteiras, redes e outros objetos. Já potes e panelas, em geral, eram feitos com cerâmica, destacando a cerâmica marajoara. Os utensílios eram confeccionados com pedra polida, faca, machado, etc. As penas e peles dos animais caçados serviam para fazer roupas ou enfeites para as cerimônias das tribos. O urucum era muito usado para fazer pintura no corpo. Está aí a planta na página 74 do urucum. Hoje em dia, o urucum é usado para fazer coloral, tá? Por isso que aqui o coloral é vermelho, essa planta aí, urucum, certo? Então, aqui, ó, aqui a tia tentou colocar o amor que eles tinham pela natureza, que é a índiazinha brincando com o passarinho. Eu acho que eu sou um pouco índia, que eu também adoro passarinho. Bom, nossa videoaula foi das páginas 67, 69, 72 e 74. Nós temos atividades nas páginas 70, 71, 75 e 76. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? E estejam preparados para a próxima aula com a continuação dessa história, tá bom? Grande beijo em todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!